cumprimentando a desembargadora Ângela, a senhora procuradora, a doutora Terezinha, nossa secretária, e o nosso querido desembargador Castro, em algum lugar do planeta Terra, se encontra para contribuir com a nossa sessão. Mais uma vez, nós agradecemos o empenho e a delicadeza dele, a dedicação também em estar conosco. Eu peço, portanto, à desembargadora Ângela que faça uma reflexão para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos. Obrigada, presidente. Renovando meus cumprimentos à Vossa Excelência, também ao desembargador Castro e à nossa procuradora Terezinha Guerreiro, a nossa secretária, a doutora Vanessa, os demais servidores que se fazem presente aí na sala virtual, aos senhores advogados e a todos aqueles que estão nos assistindo, desejando a todos novamente um bom dia. Senhor presidente, é um privilégio compartilhar realmente a palavra de Deus antes de começarmos esse importante trabalho, né, e difícil, importante e difícil tarefa. Eu quero compartilhar hoje com todos o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, 2, que diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que significa isso? Que nós podemos extrair aqui várias lições, né? A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós também, não foi só para os israelitas, que somos hoje considerados Israel espiritual, né? E serve como sustento para aqueles que passam por tribulações, por adversidades, por tristeza, por dificuldades, porque Deus conhece a nossa vida desde quando estávamos no ventre materno. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Às vezes, a gente pode até não ver Deus ao nosso lado, né, nos bons e nos maus momentos, mas Ele está conosco, porque isso é uma promessa. Deus diz que nos formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança assim conosco também. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó, o que nos revela a sua misericórdia com o pecador que reconhece seus erros e se arrepende. Nós devemos todos os dias procurar ouvir a voz de Deus, dizendo para Ele, que Ele está nos dizendo: não temas, eu estou contigo. Isso é uma promessa. O Senhor é poderoso para nos livrar, e ainda que a nossa dor não cesse de imediato, Deus nos dará força para suportá-la, porque Ele é conosco. Isso é uma promessa. Deus diz ainda aqui, né, nós podemos extrair, que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. As águas é que simbolizam as tribulações, as adversidades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. O fogo são as provas, né, de todos os dias. O Senhor está à frente das nossas batalhas, Ele é o Senhor do exército, por isso nós não devemos ter medo e nem nos desanimar. Porque nós não servimos a um Deus morto, mas sim a um Deus vivo que age e interage com cada um de nós. Basta que busquemos a sua face todos os dias. E crendo nestas promessas, que Ele está conosco, é que nós invocamos a sua presença neste lugar, a orientação do seu Santo Espírito, para que o nosso trabalho seja exitoso e façamos justiça conforme a vontade dEle, considerando o que diz as legislações também. Amém? Amém? Amém, amém, amém. Obrigado, desembargadora Ângela. Eu quero anunciar, hoje a pauta é praticamente toda a pauta é da relatoria da desembargadora Ângela, viu, desembargador Castro? O único que seria meu, mas que eu estou retirando de pauta, é o número 8 da pauta. Esse eu estou retirando. É esse aqui da...
É o 8º da pauta. Deixa eu só ver aqui rapidamente que se é esse mesmo que está. Deixa eu ver, só um minutinho, por favor. É esse mesmo. É o 8º. Então, eu vou passar a palavra e a condução dos trabalhos à desembargadora Ângela para relatar e nós julgarmos os processos que estão sob a responsabilidade dela. Os processos que, porventura, tem algum aqui do desembargador Kleber, eles serão adiados, obviamente, em virtude das férias do desembargador. Não sei quando vai retornar, ele tirou 30 dias, não foi isso, doutora Valéria? 30 dias. Então, pode iniciar, desembargadora Ângela. Ligue seu microfone. Obrigada. Anuncio o julgamento da apelação civil registrada sob o número 08-23-971-61, 2019. Apelante Apivida Assistência Médica Limitada, advogados Nelson Williams Fratônio Rodrigues e outros. Apelada Maria Marta Oliveira Amorim, advogado Hugo Gedeon Cardoso, comarca Ilha de São Luís. Relatório. Adoto como relatório a parte expositiva do parecer ID 8874-555 da lavra da Procuradora de Justiça Ana Lídia de Mello e Silva Moraes, verbes. Abro aspas. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Apivida Assistência Médica Limitada contra a sentença ID 8493-448, prolatada pelo juiz de direito da 5ª Vara Civil de São Luís Maranhão, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de urgência ajuizado por Maria Marta Oliveira Amorim, ora apelado. A sentença era recorrida, julgou procedente a pretensão inicial para a. Confirmar a tutela antecipada concedida nestes autos, a ID 20-55-45-49. B. Confirmar o bloqueio do valor de R$ 133.761,49 e transferência já realizada para as contas bancárias das pessoas jurídicas dos nosocomes pela autora indicada, ID 21-11-9206. Condenar a parte demandada, a Apivida Assistência Médica Limitada, ao pagamento do valor de R$ 2.586,46, referentes aos gastos excedentes que surgiram após o procedimento cirúrgico relativo à recuperação da autora, com juros e correção monetária do efetivo desembolso, 25/7/2019. D. Condenar também a parte demandada, a Apivida Assistência Médica Limitada, ao pagamento do montante de R$ 10.000 a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária a partir desta sentença. Condenar a parte demandada nas custas e honorários advocatícios, sendo que estes fixados em 15% sobre os valores da condenação. Em suas razões recursais, ID 84-93-464, o apelante sustenta que não houve nenhum tipo de abusividade por parte da seguradora, vez que o contrato de prestação de serviços de saúde possui cláusula limitativa, sendo o caso regido por normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que não tem nenhuma obrigação contratual de efetuar a realização ou pagamento de tratamentos requeridos pelos usuários indiscriminadamente, especialmente daqueles com o limite excedido. Por fim, requer o provimento do recurso para fim de reformar a sentença vergastada, reconhecendo a impossibilidade da condenação submetida ou, ao menos, reduzir o valor dos danos morais fixados. A parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelo, pugnando pelo seu não provimento, ID 84-93-470. Em seguida, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o sucinto relatório. A palavra, o advogado que requeriu a sustentação com as observações de prática pelo prazo regimental. Bom dia, inicialmente.
Gostaria de cumprimentar os integrantes dessa colega da Câmara, eu faço na pessoa do ilustre presidente, colegas advogados, senhora secretária, ilustre membro do Ministério Público. Me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado inscrito na OAB do Maranhão 11.579. Vou sustentar aqui as razões da apelação civil da PIV e da assistência médica. Excelências, prometo ser breve nas minhas considerações, até para contribuir aí com o andamento da sessão. Aqui trata-se de uma apelação civil que visa reformar a sentença que condenou, né, nos termos que já foi mencionado pelo relatório da ilustre desembargadora Ângela. E, para contextualizar o presente caso, aqui a beneficiária ela foi acometida de um aneurisma. Inicialmente, ela, como aqui em São Luís não existia a segmentação de medicina de hemodinâmica, após a realização dos exames, ela identificou qual seria a sua patologia e foi indicado que ela realizasse um procedimento na rede credenciada, e isso se deu na cidade de Fortaleza, no Ceará, onde a operadora possuía rede apta para realizar, de referência, inclusive. Ela realizou esse procedimento inicialmente lá, né? Isso às expensas da operadora, inclusive há mencionado na inicial de que foi combinada a questão da acomodação para os acompanhantes, mas isso não, de fato, não ocorreu, porque pela própria resolução 259 da ANS de 2017, ela teria direito a levar apenas um acompanhante. Na realidade, a operadora custeou 2 acompanhantes para que fossem lá acompanhar o procedimento. E ela realizou esse procedimento e, quando retornou a São Luís, após mais ou menos 4 meses, realizou um novo exame e identificou-se que o procedimento não haveria tido êxito e precisava ser refeito. Daí que surgiu, né, após uma consulta com outros profissionais que ela realizou aqui em São Luís, daí surgiu o pleito de que se realizasse esse procedimento aqui em São Luís, em um hospital não credenciado, e foi o que ela pleiteou na sua inicial, sob o argumento de não ter mais confiança nos profissionais que a operadora haveria disponibilizado. Então, excelências, as nossas razões acusadas, elas residem na fundamentação de que a operadora, em momento nenhum, negou a cobertura contratual. Inicialmente foi disponibilizado o procedimento, tanto que ela realizou para um hospital credenciado em outra cidade, conforme o contrato previa, quando ela migrou, há de se frisar que ela veio migrado de outra operadora, fazendo a portabilidade, e quando fez essa migração, ela tinha conhecimento da abrangência contratual, da cobertura, e foi disponibilizado, tanto que ela realizou nesse profissional. O argumento de que ela não teria mais confiança, ela não encontra guardia na própria legislação que rege a saúde suplementar, até porque no artigo 10 da Lei 9656, preconiza que o beneficiário ele precisa realizar todos os procedimentos na cobertura oferecida pela operadora. E essa cobertura era de ciência, essa abrangência contratual era de ciência da beneficiária. Então, ainda que ela não pretendesse fazer mais no hospital no Fortaleza, a operadora disponibilizou, inclusive, outras regiões, como Pernambuco, né, em que ela poderia realizar com outro profissional credenciado, não havendo que se ter que custear quantia, inclusive, muito além do que a própria tabela que a operadora pratica para esse procedimento. Chamou a atenção, inclusive, um orçamento que foi juntado de um credenciado lá da cidade de Recife, mais de 50% menor o valor dos custos que a operadora teria em relação ao foi realizado aqui em São Luís, no Hospital São Domingos. Então, excelências, as minhas razões acusadas elas residem na questão de que não haveria essa obrigatoriedade de custear no procedimento de uma rede não credenciada,
Não houve nenhum tipo de negativa pela operadora, tanto que ela fez o primeiro procedimento, né? E enquanto aos danos morais, a gente entende que o valor fixado na origem foi um valor um tanto desarrazoado, na quantia de 10 mil, mesmo porque, mais uma vez, ressalto que não houve negativa por parte da operadora. Aqui poderíamos falar, inclusive, que sai um descumprimento contratual que não ensejaria um dano moral, e que, na nossa visão, nem isso ocorreu, porque, de fato, o serviço em nenhum momento foi negado para a beneficiária. Então, a gente pede, inclusive, também provimento do nosso recurso de apelação, nesse tocante aos danos morais, por essas razões que trago essa tribuna para os ilustres desembargadores. Então, seria isso as razões que a gente queria reiterar aqui nessa tribuna, Excelência, de que, de fato, não houve nenhuma negativa, a rede credenciada estava disponível para a beneficiária, e, por tal razão, não haveria por que custear esse procedimento em rede não credenciada a uns valores bem acima da tabela praticada pelo plano. E, quanto aos danos morais, a gente entende que não haveria fundamentação para sua manutenção por essas razões, ou como forma alternativa, porque ao menos se reduza esse valor, considerando que a quantia de 10 mil reais se tornou um tanto desarrazoado para o presente caso. Essas seriam as razões que eu queria trazer essa tribuna, agradecendo a franquia da palavra e devolvo aí ao ilustre presidente para o prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Raimundo. O Ministério Público mantém um parecer. Mantido parecer. Não tem advogada outra parte, né, doutora Vanessa? Não, senhora desembargadora. Então, voto. Presente requisito de admissibilidade do conhecido apelo, cinge-se a controvérsia sobre o custeio de despesas médicas e de procedimentos cirúrgicos a ser realizado por médico e em hospital não credenciados pelo plano de saúde contratado. A autora ajuizou a presente ação, requerendo que o plano de saúde autorize em seu favor intervenção cirúrgica de angioplastia intracraniana e embolização de aneurisma cerebral por médico e em hospital não integrante da rede credenciada, em razão da inexistência de profissionais e hospitais conveniados no município de São Luís para a prestação do tratamento prescrito. Com efeito, a Resolução Normativa 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que revogou a Resolução 259/2011, disciplina aqui. Aí eu trago as hipóteses, né? Os senhores já têm conhecimento do interior do meu voto, vou me abster, que eu estou transcrevendo o que diz a resolução. Logo, em caso de indisponibilidade de hospital e médico integrante da rede assistencial no município da área geográfica de abrangência do beneficiário do plano de saúde contratado, a operadora deverá garantir o atendimento com profissionais não integrantes da rede assistencial. Em caso em controvérsia, o fato de que o plano apelante não possui hospital e médicos especialistas credenciados para a realização dos procedimentos cirúrgicos de angioplastia intracraniana e embolização de aneurisma cerebral no município de São Luís, e por este motivo disponibilizou o tratamento na cidade de Fortaleza, Ceará, local onde possui hospital e médico conveniado com a especialidade exigida. Todavia, referidos prestadores já foram disponibilizados à autora apelada anteriormente em 2018, quando diagnosticada com aneurisma, oportunidade em que se deslocou para a cidade de Fortaleza a fim de realizar o tratamento necessário, mas não obteve êxito conforme laudo médico ID 84-93-380, o qual consta a seguinte conclusão. O paciente acima citado apresenta 61 anos, apresentando aneurisma gigante do segmento supraclinoide da artéria carótida interna direita, sendo realizado estudo angiográfico de controle em outro serviço, sendo caracterizada a embolização parcial da referida lesão, sendo ainda caracterizado que o estente intracraniano que foi implantado para a proteção do colo encontra-se em seu terço médio expandido de forma inadequada e mal aposto na parede da artéria. A dilatação aneurismática apresenta indicação de nova sessão de tratamento endovascular devido aos elevados riscos de ruptura e hemorragia subaracnoide, assim como a tentativa de realização de angioplastia do estente previamente implantado. É indicado para este caso a embolização de lúmen aneurismático remanescente com molas de platina e angioplastia do estente com balão.
Nesse contexto, verifica-se o primeiro procedimento realizado pelo prestador credenciado junto ao plano de saúde apelante localizado em Fortaleza não foi satisfatório, devendo ser refeito. Portanto, é mais que justificada a necessidade da correção do procedimento na área de abrangência da autora, ou seja, em São Luís, mesmo que não exista prestador conveniado, sobretudo em razão da existência de previsão normativa sobre a possibilidade de custeio de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, artigo 4º, inciso 1 da Resolução Normativa 566 de 2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não se tratando de mera liberalidade da consumidora. A propósito, o referido entendimento não destoa da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme seguinte julgado. Aí estou trazendo à colação julgados da nossa própria Corte, da relatoria do desembargador Kleber Costa Carvalho, integrante da nossa Câmara, na apelação civil 058136 de 2016. Foi julgada em 23/3/2017. Trago outra também, da relatoria do desembargador Raimundo Barros, julgado em 2017, de cuja Câmara o desembargador Castro é integrante. Trago outra também do desembargador Luiz Gonzaga Almeida. Assim, considerando que a parte autora comprovou, através dos laudos médicos ID 45, 26 e 35, a necessidade de refazer o procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma, deve ser mantida a sentença que confirma a tutela concedida, a fim de que o plano de saúde apelante arque com as intervenções médicas prescritas à parte autora apelada em um hospital localizado nesta cidade. No que concerne à limitação de custeio, cumpre ressaltar que os argumentos apresentados nas razões do presente recurso sobre a matéria já foram analisados por este órgão colegiado quando o julgamento do agravo de instrumento número 08-05382-24/2019. Conforme restou consignado no referido decísio, embora a Lei 96/56/98 possibilite a limitação dos valores custeados àqueles constantes da tabela de preços e serviços praticado pelo plano recorrente, não se constata no contrato firmado pelas partes ID 84-93-411 qualquer cláusula limitativa de reembolso ou custeio. A propósito, aí eu trago decisões nesse sentido do ministro Luiz Felipe Salomão, 2021, no agravo interno no ARESP 18.34.665, São Paulo. Trago também da ministra Nancy Andrigues, que é muito recente, 14/4/2023. Trago de outros. Ademais, o STJ tem entendido que, nos casos de indisponibilidade do tratamento pleiteado na rede credenciada, abro aspas, não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral. Fecho aspas. Agravo interno em embargo declaratório no ARESP 17.04.048 de São Paulo, relator ministro Raul Araújo, 4ª turma de 2021. Aí eu trago vários outros, trago também do ministro Antônio Carlos Ferreira, esse julgado foi datado de 3/12/23, nesse sentido. Trago também outra do ministro Raul Araújo, muito recente, de junho de 2023. Portanto, no que tange aos danos extrapatrimoniais, restou comprovado o inadimplemento contratual da operadora do plano de saúde ao não disponibilizar unidades hospitalares e médicos especialistas no município pertencente à área de abrangência da consumidora, demonstrando aparente ausência de estrutura adequada para atender os seus beneficiários. Ademais, a parte autora passou por infortúnios que não se limitam ao mero de sabor, pois foi submetida ao primeiro procedimento cirúrgico em cidade distante do seu município, Fortaleza, Ceará, e ainda assim sem o resultado esperado, pois, abro aspas, o estente intracraniano que foi implantado para a proteção do colo encontra-se em seu terço médio expandido de forma inadequada e mal aposto na parede da artéria, fecho aspas, conforme registrado em laudo médico ID 84-93-380, perdurando sua enfermidade e resultando na necessidade de repetir a cirurgia. Nesta conjuntura, a meu ver, indubitável e indiscutível prejuízo moral da autora passível de reparação pecuniária. Aí eu trago à colação vários julgados também do STJ, nesse sentido, da ministra Nancy Andrigues e também do ministro Raul Araújo, da 4ª turma, julgado também em 2022.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, é disso que este deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Desse modo, o valor arbitrado pelo magistrado de base, R$ 10.000, deve ser mantido para atender aos critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto. Por fim, quanto ao pleito de redução das treentes para cumprimento da obrigação de fazer, vejo que a multa diária já foi reduzida de R$ 5.000 para R$ 500, quando do julgamento do agravo de instrumento número 080, 53, 82, 24, 2019, por esta primeira Câmara Civil, não possuindo o apelante interesse recursal no ponto. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do apelo nos termos da fundamentação supra. Em atendimento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC 15, majora os honorários subvenciais devidos à autora, anteriormente fixado em 15% para 20% sobre o valor da condenação. É como voto, senhor. Como voto, desembargador Jorge. Presidenta, eu acompanho Vossa Excelência, até já coloquei, já conseguindo meu voto no PJE. Essa é uma matéria realmente, acho que a senhora, por deixar claro mais ainda, leu o voto todo, mas já é do conhecimento nosso e da Câmara e eu vou acompanhá-la. Desembargador Castro, como vota? Eu vou só aqui com relação a essa multa, ela foi só objeto do agravo de instrumento, ela não, pelo voto que eu tenho aqui, ela não foi objeto da apelação, é isso? Então, ela foi resolvida só no agravo de instrumento, que foi reduzido de 5.000 para 500. Com relação ao que a multa? A multa, que foi reduzida de 5.000 para 500 reais. E também não vejo que isso era só tirar uma dúvida. Não foi objeto da apelação, doutor Castro, desembargador Castro. Sim, mas foi objeto do agravo que ele está dizendo. Foi também, foi, a gente já tinha reduzido. E eles pediram para reduzir mais. Certo, então nessa redução também não ficou assim um valor até quanto, não é? Só ficou em aberto? Ou não seria necessário? Não, só abrir o som. É isso? Está fechado o som, desembargador. Essa matéria está até preclusa, ela ficou limitada a R$ 20.000. Ah, tá. Então é justamente isso que eu estava na dúvida. Então, eu acompanho... O valor da multa ficou limitado a R$ 20.000. Ah, então já foi preclusa, então não se discute mais isso aqui. Uhum. Acompanhe isso, desembargadora. Então, anunciando o resultado por unanimidade de votos, por unanimidade, foi negado provimento ao presente apoio nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público. Agradeço, excelências. Desejo aí um bom restante de sessão. Bom dia a todos. Desembargador, o seu áudio estava desligado, estava ligado, ou desligado. Já liguei novamente. É o 7º, né, doutora Vanessa? O 7º. Então, anuncio o julgamento da apelação civil número 0483621-2016, primeira apelante, segunda apelada, Maria de Socorro Batista Silva, advogada Mise Gomes Gedeon, segunda apelante, primeira apelada, Expresso Guanabara Limitada, advogados Antônio Cleto Gomes e outro. Relatório. Maria de Socorro Batista Silva e Expresso Guanabara Limitada interpuseram recurso de apelação civil contra a sentença ID 1930-4642, proferida pela juíza da segunda vara civil de Timon, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na presente ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes,
ajuizada pela primeira apelante nos termos da seguinte parte dispositiva. Abro aspas. Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso 1 do CPC, acolho os pedidos iniciais para a. Condenar a demandada Expresso Guanabara ao pagamento à suplicante de indenização por danos morais no valor de R$20 mil, bem como ao pagamento de danos estéticos no montante de R$30 mil, todos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, artigo 405 do Código Civil, e corrigidos monetariamente a partir desta data, súmula 362 do STJ. B. Condenar a requerida Expresso Guanabara ao pagamento de danos materiais correspondente às despesas desembolsadas e comprovadas pela postulante no valor de R$ 4.797,38, conforme exposto na fundamentação supra, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do evento danoso, 18/12/2015. Condenar ainda a demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 15% do valor da condenação, fecho aspas. Prosseguindo, digo eu, a autora, primeira apelante, em suas razões de D. 1930-4662, alegou que a amputação de 2 dedos da sua mão direita, ocasionada pelo acidente sofrido, enquanto utilizava o serviço da empresa requerida, lhe afastou da sala de aula, deixando de receber um acréscimo mensal ao seu vencimento de R$ 1.300, referido à bolsa do Programa de Formação de Professores da Educação Básica. Argumentou que possui o direito aos lucros cessantes em decorrência do que deixou de oferir em razão do afastamento de suas funções. Afirmou que, abro aspas, ainda que se cogite apontar que o caso não se amolda ao Instituto dos Lucros Cessantes, o que não haveria que se falar da projeção de recebimento da Bolsa pelos próximos anos, é certo que, no mínimo, a situação dos autos expressa um dano que retirou da apelante a oportunidade de continuar participando do programa e, consequentemente, recebendo a bolsa, fecho aspas. Ao final, requereu o provimento do apelo para que, abro aspas, acolha o pedido de pagamento de R$ 1.300 mensais durante 10 anos em favor desta apelante, independentemente do título jurídico atribuído a tal pedido, fecho aspas, bem como a retificação do termo inicial dos juros de mora para as condenações de dano moral e dano estético. Nas razões recursais do segundo apelo, a parte requerida alegou a existência de excludente de ilicitude em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendeu que o acidente que lesionou a parte autora decorreu das condições da rodovia e da forte chuva que acontecia no momento, de modo que era impossível ao condutor do veículo evitar o incidente. Requereu a minoração do dano moral e estético e a adequação dos danos materiais aos prejuízos efetivamente comprovados. Argumentou ainda que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser do valor da condenação e não do valor atualizado da causa. O primeiro apelado apresentou contrarrazões, aduzindo preliminarmente o não conhecimento do primeiro apelo, quanto ao argumento recursal relacionado à teoria de perda de uma chance, da perda de uma chance por inovação recursal. No mérito, defendeu que não restou demonstrada a incapacidade da autora para o trabalho, requerendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, ID 19.30.46.70. Nas contrarrazões do segundo apelo, a autora requereu o seu desprovimento, alegando que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da requerida, ID 19.30.46.72. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento dos apelos, deixando de opinar quanto ao mérito, ID 21.96.50.25. É o sucinto relatório. Com a palavra, o advogado que requeriu a sustentação oral com as observações de praxe e pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador Ângela, desembargador José Rachid, José Castro, servidores, colegas advogados demais presentes. O caso trata-se de um acidente de trânsito envolvendo um coletivo da empresa Guanabara que fazia o percurso entre São Luís e a cidade de Timon. No curso da viagem, já próximo de Timon, o ônibus veio a tombar e a autora veio a sofrer as lesões relatadas na inicial, que foram 2 amputações no 4º e 5º dedo da mão esquerda. Pois bem, a sentença, Vossa Excelência, quando devida venha ao magistrado singular, ela simplesmente
entendeu que a responsabilidade da empresa é objetiva, e de fato é uma concessionária de serviço público, e simplesmente relacionou aos danos ao acidente, diz que os danos decorreram do acidente e, por conta disso, a empresa deveria ser indenizada. E aí eu leio o trecho da sentença. O magistrado fala: a farta documentação apresentada aos autos, em especial o boletim de ocorrência, o laudo pericial, com a existência de diversas vítimas, bem como os atendimentos médicos e exames realizados pela vítima, comprovam que esta sofreu lesões em razão do sinistro envolvendo o ônibus da demandada, restando, pois, comprovados os danos e o nexo de causalidade. Ocorre que a sentença, embora tenha analisado o nexo causal entre as lesões e o acidente, de fato, a autora era uma passageira do coletivo, ela não analisou exatamente as excludentes de responsabilidade civil, que são custo exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. O fato ocorreu, isso inclusive está atestado na própria sentença, em plena escuridão da noite, né, numa BR em que chovia bastante, a pista estava totalmente escorregadia e em estado de reforma, estava sendo trocado o asfalto da pista. A própria sentença fala isso, ele diz: quando a audiência de instrução, a testemunha da demandada declarou que a parte reorienta os motoristas a dirigir a 80 km por hora, acrescentou ainda que soube que estava chovendo muito e a pista estava escorregadia, pois estavam fazendo uma reforma. Então, está claro, isso é um fato incontroverso, que as condições precárias da rodovia existiram. A chuva torrencial, a pista escorregadia e a BR em reforma. O próprio laudo pericial, que foi feito pela Polícia Rodoviária, ele atestou que o coletivo simplesmente perdeu o controle, adentrou na contramão e tombou. Ora, Vossa Excelência, nenhum motorista de trânsito, por menos cauteloso que seja, ele não consegue, não se justifica o ônibus derivar para a contramão, tombar sem qualquer causa externa que o motive a fazer isso, né? Então, o que de fato motivou ele foi um evento inevitável, né? que difícil de impedir, que era exatamente as condições da pista. E essa é a tese de mérito colocada na apelação, a existência de caso fortuito, né? Artigo 393, ele é claro, ao dizer que o caso fortuito verifica-se quando ocorre um fato necessário cujos efeitos era possível evitar ou impedir. Não era possível evitar ou impedir. Notem que a previsibilidade, aí eu trago mais uma questão doutrinária, a previsibilidade ela não é requisito do caso fortuito da força maior, e sim e somente a inevitabilidade. Ou seja, mesmo que fosse previsível que a pista estava chovendo, a pista estava em reforma, a circunstância como ocorreu o acidente, ela se demonstrou de uma forma inevitável que fez com que o motorista tombasse o veículo. Então, a sentença, com a devida vênia, não analisou a excludente, ela simplesmente relacionou o nexo causal sem analisar a excludente suscitada, e, inclusive, é um fato incontroverso, porque a única prova testemunhal que foi ouvida no processo foi uma testemunha da requerida, e a sentença atestou essas condições da pista. Então, a gente entende que a sentença deve ser reformada em todo para julgar improcedente a ação, em razão dessa excludente de responsabilidade não analisada na sentença singular. Em relação aos danos, Vossa Excelência, foram pedidos danos morais, estéticos, danos materiais e lucros cessantes. Os lucros cessantes eles foram indeferidos, mas foram objetos do recurso de apelação da parte autora, e aí, por isso, eu vou tratá-los nessa provocação oral. Os lucros cessantes, a autora ela fundamenta esses lucros cessantes numa bolsa de R$ 1.300, decorrente de um programa de formação de professores de educação básica que duraria em torno de 10 anos. Ocorre que esse programa, a participação nesse programa ela é feita mediante um edital que, uma vez aprovado, você passa a ter o direito adquirido àquela bolsa de R$ 1.300. E esse edital era feito semestralmente. Então, não havia, e o juiz, nesse aspecto, ele foi bastante feliz, não havia um direito adquirido a essa bolsa durante os 10 anos.
né? Sequer a autora comprova que havia aprovado nesse programa. Então, os lucros cessantes eles foram corretamente indeferidos por essa circunstância, né? Essa bolsa ela não era um direito certo que a autora iria receber. E um outro ponto importante em relação aos lucros cessantes é que, embora a autora ela tenha sofrido a amputação no 4º e 5º dedo da mão, que é o dedo mindinho e o outro dedo do lado, o laudo pericial que foi feito na autora atestou que a autora não tem incapacidade funcional. Ela está apta a desempenhar a sua atividade funcional. E é exatamente quando ele responde o quesito 18º da suplicada, que, ao indagar o perito, foi feita a seguinte indagação: se existia tal ocupação, informada no quesito 1, que era a atividade professora, a pericianda encontra-se impossibilitada de exercê-la no presente? E aí o perito respondeu, não. E aí o recurso de apelação da autora fundamenta o pedido de lucro cessante no fato de que o laudo do Instituto Médico Legal atestou uma debilidade permanente. Ora, debilidade permanente, ela não se confunde com incapacidade funcional. É lógico que a pessoa que perde um dedo mindinho, ela está com a debilidade permanente daquele dedo ali, ela não vai ter o movimento nunca mais. Mas essa debilidade permanente, ela não quer dizer que ela está incapacitada para o mercado de trabalho. E foi exatamente isso que o laudo pericial atestou, que ela não está incapacitada, até porque o próprio laudo ele fala que a função de pinça não foi perdida pela autora. Inclusive, a autora colocou uma prótese na mão. Então, ela está plenamente apta ao desempenho da função outrora realizada, que era a função de professor. E um outro ponto, desembargadora Ângela, que foi tratado na apelação, é em relação às rúbricas que foram objeto de condenação dos danos materiais. Existem 3 rúbricas que foram objeto de condenação na sentença que a empresa entende que não estão provadas, né? A primeira delas é um valor de 3.736, que é um custo relacionado às despesas no Hospital Aliança Casa Mater. Esse valor ele está despido de nota fiscal, de recibos, e existe apenas um relatório do hospital, uma comanda do hospital indicando esse valor, mas não prova que esse valor foi pago pela autora, até porque a seguradora, a Nobre, que foi inclusive acionada na lide, ela custeou as despesas médicas da autora. Então, esse valor foi pago pela seguradora, não foi pago pela autora. Tanto é que ela não juntou recibo algum desse valor, de 3.736. Uma segunda despesa também que não está aprovada é uma despesa de táxi, que foi juntada no valor de R$ 945, que foi juntado simplesmente uma transferência a Antônio Fagner Gomes. Essa transferência ela não prova de quem... Se esse Antônio Fagner Gomes era realmente um taxista, ela simplesmente diz que é uma despesa de táxi, mas não prova qual é a relação desse depósito com o tratamento médico dela. E uma terceira e última despesa também que não está aprovada são as passagens aéreas para São Paulo, no valor de R$ 2.311 para colocação, uma passagem para acompanhante, para colocação de prótese, e essas passagens foram compradas em nome de Lia Batista Maciel, que é exatamente a acompanhante da autora, ou seja, não foi paga pela autora. E a sentença ela não tratou de forma específica sobre esses detalhes dessa ausência de comprovação dessas despesas. E, por último, em relação aos danos morais, né, foi pedido também uma tese de redução, dano moral foi fixado em 20 mil e dano estético foi fixado em 30 mil reais. A empresa requer também a redução desses valores, não considerando a extensão do dano, porque a extensão do dano, uma amputação realmente é algo traumático para qualquer pessoa, mas sim a gravidade da culpa, né? A empresa entende que sequer haveria culpabilidade no acidente, a própria existência da excludente, né? E a circunstância como aconteceu o acidente não indica a gravidade da culpa. E aí, em razão disso, a gente pede também a redução desses valores. E, por último, em relação aos honorários sucumbenciais, foram tratados também na apelação, que a base de cálculo desses honorários, artigo 85,
é claro, que fala da coordenação e foi fixado com base no valor da causa, e a gente pede também a reforma em relação a isso. Então, essas são as minhas considerações. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Minha primeira sustentação no Tribunal de Maranhão, eu falo aqui de Fortaleza, Ceará, e muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Rafael. Ministério Público confirma o parecer? Não se manifestou. Vamos perguntar. Voto. Preliminarmente, o primeiro apelado requereu o não conhecimento do primeiro apelo quanto aos argumentos relacionados à teoria da perda de uma chance por indevida inovação recursal. De fato, extrai-se da petição inicial que, além do pedido de dano moral, estético e material, a autora, a primeira apelante, requeriu lucros cessantes no valor de 156 mil, correspondente ao incremento salarial que supostamente deixou de receber por não poder continuar participando do programa de formação de professores da educação básica pelo período de 10 anos, tempo em que faltaria para se aposentar. A juíza sentenciante julgou improcedente tal pleito sob o fundamento de que não existiam provas garantindo que a autora participaria do programa pelo período de 10 anos, pois a cada semestre é lançado um novo edital de seleção, não podendo ter certeza de que sempre seria selecionado. Inconformada, a autora primeira recorrente alegou em suas razões recursais que faz jus ao referido valor aplicando a teoria da perda de uma chance ou na forma de lucros cessantes. Todavia, verifica-se que se tratam de institutos jurídicos distintos, não podendo ser aproveitado o fundamento de um para o deferimento do outro. Com efeito, a indenização por lucros cessantes decorre daquilo que a pessoa deixou de perceber por ocasião do evento danoso, enquanto que a perda de uma chance está relacionada à probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Portanto, abro aspas, nos lucros cessantes, a certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance, a certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Fecho aspas. STJ, RESP 1750-233, São Paulo, 2018, relatoria da ministra Nancy Andrighi, data do julgamento 5 de 2 de 2019. Trago outra também da relatoria do ministro Raul, que diz: a jurisprudência no sentido de que, na hipótese de um pedido formulado na inicial, se referir somente à indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, não é possível ser reconhecida a teoria da perda de uma chance sob pena de julgamento extrapetita, precedentes. Aqui é no agravo interno, no ARESP 2000-2000-328, Distrito Federal, da relatoria do ministro Raul Araújo. Em caso, o pedido formulado na inicial se referiu somente à indenização por danos materiais com fundamento em lucro cessante, não sendo possível ser reconhecida a teoria da perda de uma chance alegado apenas em sede de apelação, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal. Ademais, o reconhecimento da referida teoria provocaria julgamento extrapetita. Logo, não conheço o primeiro recurso quanto ao pedido de dano material com base na teoria da perda de uma chance. Presentes requisitos de admissibilidade. Concordo, senhores? Não estou conhecendo nessa parte. Sim, eu estou de acordo. Logo, presentes requisitos de admissibilidade. Não vai influenciar, no caso futuro de uma procuradoria e não vai perder. É uma vantagem, acompanhe. Presentes requisitos de admissibilidade, conheço o segundo apelo e parcialmente o primeiro, os quais são analisados conjuntamente. Verifica-se que a presente requerente, primeira apelante, foi vítima de acidente de trânsito enquanto era transportada pelo ônibus da parte ré, segundo a apelante, e conforme a narrativa constante no boletim de acidente de trânsito número 83, 38, 37 e 60, emitido pela Polícia Rodoviária Federal, abro aspas, chovia no local do acidente e o V1, ônibus de placa NRE 8968 Piauí, seguiu o fluxo quando o motorista perdeu o controle do veículo, por motivos que não foi possível precisar, resultando em invadir a faixa de sentido contrário e ali colidir com o barranco, vindo a tombar em seguida, fecho aspas, ID 19, 30, 44, 95, página 13. Em decorrência do referido acidente, a requerente teve o quarto e o quinto dedos da mão direita esmagados e, consequentemente, amputados, causando, abro aspas, debilidade em 50% do movimento de
preensão da mão direita, fecho aspas, e, abro aspas, deformidade permanente em face da perda de quirodactilos direitos, fecho aspas, conforme perícia médica do IML D 19, 30, 44, 96, página 10. Pois bem, é disso que as empresas de transporte rodoviário respondem objetivamente pelos danos que causarem aos seus passageiros, abro aspas, sendo a obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário de serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino, fecho aspas. RESP 1833, 722, São Paulo, da relatoria do ministro Raul Araújo, segunda sessão, julgada em 3 de 12 de 2020. Embora essa responsabilidade não seja por risco integral, podendo ser alidida por fortuito externo, no particular, verifico que não restou demonstrado nos autos que o sinistro ocorreu por ato estranho à prestação do serviço de transporte. Ademais, a parte autora, primeira apelante, logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, artigo 371 ou 373, inciso 1 do CPC, acostando aos autos os laudos médicos, ID 19, 30, 44, 94, que comprova os danos experimentados. Boletim de acidente de trânsito, narrando os fatos que coincidem com os constantes na petição inicial, acompanhado ainda das fotografias do local da ocorrência, ID 19, 30, 44, 96, exame de lesão corporal, ID 19, 30, 44, 96, página 14, entre outros. A empresa requerida, segundo a apelante, no entanto, não se desincumbiu do ônus da contraprova, CPC 15, artigo 373, 2 e artigo 6º, 18º do CDC, no sentido de demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço, muito menos a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior. Cumpre ressaltar que a ocorrência de chuva no momento do acidente não pode servir de pretexto para eximir a empresa de transporte rodoviário do dever de indenizar os passageiros por eventuais danos causados quando da prestação do serviço, sobretudo quando não há prova nos autos de que se tratava de chuvas torrenciais ou de situação climática atípica a ensejar o acidente. Da mesma forma, a alegação de que a rodovia não estava em condições adequadas para transitar não restou comprovada, não podendo também ser utilizada como excludente de responsabilidade. Assim, não restam dúvidas quanto à existência do nexo causal entre o dano suportado pela autora, primeira apelante, e a conduta da Expresso Guanabara Limitada, segunda apelante, de forma que as lesões consubstanciadas na amputação dos 2 dedos da mão direita da primeira apelante não podem ser consideradas em mero aborrecimento cotidiano. A propósito, cito jurisprudência desta primeira Câmara aplicáveis ao caso. Eu trago jurisprudência da minha própria relatoria, de julgado da minha própria relatoria em 2014, trago do desembargador Jorge Rachid, julgado em 2015. Prosseguindo, eu digo, registro que os danos morais estão materializados no desconforto sentimental da autora, primeira apelante, do sofrimento psicológico decorrente da dor e frustração experimentadas com o acidente. Além disso, em razão das lesões, a requerente submeteu-se a cirurgia e tratamento, internação, amputação de 2 dedos da mão direita e diversas outras angústias. O valor arbitrado deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Nessa esteira, tenho por bem manter em R$20 mil o quanto indenizatório, por entender que este valor não se mostra desarrazoado ou excessivo diante do caso concreto. O dano estético, por sua vez, é aquele que afronta a aparência física, o que restou comprovado na espécie, pois os laudos médicos e as fotos, ID 19, 30, 44, 99, página 19, comprovam que a lesão gerou cicatrizes e deformidade de caráter permanente na mão direita da autora primeira apelante, esses que foram amputados 2 dedos, afetando a sua apresentação social, o que gera danos estéticos indenizáveis, cujo valor mantenho em R$30 mil. Em relação ao dano material, observa-se que a autora comprovou os valores despendidos com o seu tratamento de saúde
relativa às despesas junto ao Hospital Aliança Casa Mater, no montante de R$ 3.736. Pagamento ao Laboratório Bioanálise Limitada, no valor de R$ 2.007. Despesas com táxi do período de março a agosto de 2015, totalizando R$ 945. Prótese no quanto de R$ 3.900. Despesas com hotel e alimentação durante 10 dias, no valor de R$ 3.640. Passagens aéreas com acompanhante para São Paulo, para medição e colocação de próteses, totalizando R$ 2.311,33, bem como os gastos com 17 sessões de fisioterapias, as quais foram autorizadas pelo IAPEP, desembolsando o quanto de R$ 19,38 pela coparticipação, conforme documentos ID, número 19, 30, 44, 99, página 25 a 50, ID 19, 30, 45, 00, página de 1 a 14, os quais foram elididos por elementos hábeis pela parte contrária, segundo a apelante. Nessa esteira, mantenho em R$ 14.247,38 o montante arbitrado pelo julgado a título de danos materiais, cuja importância foi abatido o valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT, totalizando o quanto de R$ 4.797,38 a ser pago pela requerida, a fim de ressarcir as despesas decorrentes do acidente e devidamente comprovadas. Por outro lado, quanto ao dano material, na forma de lucros cessantes, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o fato da parte autora ter participado do Programa de Formação de Professores da Educação Básica, PARFO, não garante por si só que permaneceria nele até a sua aposentadoria, sobretudo quando verificado que a cada semestre era lançado novo edital para a participação da referida formação. Ademais, como bem é ressaltado pelo magistrado de base, abro aspas, em consulta no site da UESP, em relação ao edital 00/2015, PARFO-UESP, verifica-se que o edital foi lançado em abril de 2015, depois do acidente que ocorreu em fevereiro de 2015, não tendo a autora participado, o que corrobora a declaração acostada aos autos em ID 2571-5321, página 31, fecho aspas. Assim, considerando que para se deferir indenização por lucros cessantes é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em documentos seguros e concretos, não bastando a expectativa ou dano hipotético. Portanto, deve ser mantida a sua improcedência. No que concerne aos acréscimos legais da condenação, no cálculo do dano moral e material, por se tratar de responsabilidade contratual, correta a fixação dos juros de mora a partir da citação, artigo 405 do Código Civil, calculada a taxa de 1% ao mês. A correção monetária, com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, alusiva ao dano material, deve incidir a partir do evento danoso, conforme súmula número 43 do STJ. E quanto ao dano moral, a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. Finalmente, quanto ao pleito do segundo apelante de correção dos honorários de insucumbência, de fato, tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em regra com base no valor da condenação, observado o disposto no incisos 1 a 4 do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Em caso, a juíza sentenciante fixou a verba honorária com base no valor da causa, devendo ser reformada a sentença nesta parte, para que seja observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a incidência do percentual certo sobre o valor da condenação. Ante o exposto, conheço parcialmente o primeiro apelo, negando o provimento na parte conhecida, e dou parcial provimento ao segundo apelo, tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença vergastada. Como voto, desembargador Jorge. Vossa Excelência exauriu toda essa matéria. Nós já estamos. Eu tenho aqui o voto, está aqui comigo na tela, e não vejo razão nenhuma para discutir qualquer item. E acompanho por inteiro, como diz Vossa Excelência, nas inteiras, o seu voto. Como voto, desembargador Castro. Os pontos que foram arguídos, tanto pela apelante como apelada, eles foram devidamente analisados e afastados, por exemplo, a questão do lucro cessante e justificado as razões pelas quais, então, eles não eram cabíveis, como também a questão do caso fortuito,
porque se trata de um motorista profissional e todo motorista profissional sabe que com chuva a pista fica escorregadia, porque entre o pneu e a pista cria-se uma lâmina de água e a aderência dos pneus com relação à pista ela diminui. Os lucros cessantes, os danos materiais e morais e estéticos também foram devidamente analisados, razão pela qual eu acompanho o voto da relatora. Eu gostaria de acrescentar também, o doutor Rafael colocou com muita propriedade essa questão das estradas que nós temos aqui no nosso estado, principalmente no Norte e Nordeste, a parte realmente precária que nós temos. Obviamente, isso aí é um direito que essa empresa vem sistematicamente colocando. Eu já vi em outras demandas essa questão que eles alertam para o perigo dessas estradas. Obviamente, eles terão que buscar esse direito, né, junto à União, o Estado, o município, não sei qual tipo de estrada que foi o acidente. Mas não é a primeira vez que eles colocam isso. Reiteradamente, a Guanabara vem colocando sempre essa questão também. Obviamente, não tira esse direito do consumidor reclamar, mas é um fato. Isso é um fato que precisa ser, por eles, né, apontado e aventado. Só uma questão de colocação, desembargadora. Obrigada, desembargador. Muito bem oportuna essa colocação. Pronunciando o resultado, proclamando o resultado, foi dado, por unanimidade de votos, foi conhecido parcialmente o primeiro apelo, mas foi negado o provimento nessa parte conhecida, e quanto ao segundo apelo, foi dado parcial provimento, né, tão somente para fixar os honorários advocatícios e comerciais sobre o valor da condenação nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor Rafael, pela sua participação. Obrigado a todos. Bom trabalho. Obrigada. Vamos agora ao segundo. Banco Itaú. Não é isso, doutora Vanessa? É o segundo da pauta. É o banco que está pedindo sustentação, né? Sim. Então, é favorável ao banco, é o doutor quem? Doutora quem? Yuri, doutor Yuri. Doutor Yuri, seja muito bem-vindo. Nós vamos anunciar o julgamento desta apelação e logo após eu vou lhe questionar se Vossa Excelência abre mão da sustentação, porque está sendo favorável ao banco, como é de praxe a gente consultar os advogados. Pois não, Excelência. Anuncio o julgamento da apelação civil 0803-557-26/2017, que tem como apelante José da Cruz Medeiros, advogado Natália Coutinho Pereira, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogado Eni Anjo Soledade Bittencourt de Araújo. Aí eu pergunto ao doutor Yuri, né, que é advogado do apelado, como o nosso voto está de acordo com o entendimento favorável ao banco, se Vossa Excelência renuncia ao direito de sustentação. Renuncio, Excelência, e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Então, por favor, apenas identifique-se o número da OAB, aquelas observações de praxe, só para Pois não, Excelência. Yuri Lemos Correia, OAB 30309 Bahia, e nesse caso o subestabelecimento está no evento 2611-6246. Então, em sede de ementa, eu estou dizendo apelação civil, ação declaratória. Eu estou julgando só em sede de ementa, porque os senhores desembargadores já têm conhecimento do interior do meu voto. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, acumulado com indenização por dano moral e material, empréstimo mediante fraude, desnecessidade de produção de prova pericial, documentos que comprovam a regularidade da contratação, sentença em conformidade com a primeira tese do IRDR, número 53.983/2016. Apelo desprovido. No presente caso, é desnecessária a produção de prova pericial do instrumento contratual apresentado por instituição financeira, eis que restou demonstrado que foi disponibilizado o numerário na conta bancária da consumidora. Nos termos do julgamento do IRDR 53.983/2016, restou estabelecida a primeira tese, segundo a qual, independentemente da inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º do CDC, cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor, o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado mediante a juntada de contrato
ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. Permanece, contudo, com o consumidor, autor da ação, o ônus de provar o não recebendo o valor do empréstimo, juntando o extrato bancário de modo a demonstrar não ter oferido qualquer vantagem, até mesmo pelo dever de cooperação com a Justiça, CPC, artigo 6º. Tendo a parte requerida demonstrado a legalidade da dívida, tendo que a instituição financeira desincubiu-se do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373 do CPC, sendo descabido falar em procedência dos pedidos iniciais. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante contratação de empréstimo consignado, não há que se falar a ausência de negócio jurídico que originou o débito consistente nos descontos incidente sobre os proventos da aposentadoria da contratante, por via de consequência, não é cabível a repetição do indébito, tampouco indenização por dano moral. Apelação conhecida e não provida. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Jorge. De acordo. O desembargador Castro, aliás. Viu, Castro? Ela só pensa em mim, tá vendo? Verdade. Proclamando o resultado, por unanimidade de voto, o presente recurso foi conhecido, mas foi negado o provimento nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Yuri. Agradeço, Excelência. Ótima sessão a todos. Tendo banco múltiplo, é o número 1 agora, né? É o primeiro da pauta. Anuncio o julgamento da operação civil número 080-1489, 11/2020. Primeiro apelante, segundo apelado, Francisco Gomes Silva, advogada Janice Jacques Possato. Primeiro apelado, segundo apelante, China Construction Bank Brasil, Banco Múltiplo S.A., CCB Brasil, advogado Wilson Salles Belchior. Vai ter sustentação, então vou ter que ler o relatório. Adoto como parte do relatório a quadra expositiva da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, abro aspas, para determinar o requerido que disponibilize ao autor os competentes boletos para pagamento antecipado com os devidos descontos dos contratos de empréstimo referidos na inicial e celebrados entre as partes em verbos. Abro aspas, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Francisco Gomes Silva em face de China Construction Bank Brasil, Banco Múltiplo S.A., CC Brasil, por meio da qual alega em síntese que o requerido está a se recusar a emitir boletos para a quitação do seu empréstimo. Com base nesses fatos, pede a emissão dos boletos e indenização por danos morais. Com a inicial, foram juntados os documentos indispensáveis, decisão de deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ID 36.5091.3. Contestação da ré acompanhada de documentos, por meio da qual defende a regularidade de sua conduta, afirmando que o procedimento de quitação é feito via TED. Ademais, sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, ID 37.82.29.00. Réplica, ID 38.89.90.07. Despacho de encerramento da instrução, ID na 49.49.0.124. Após as manifestações das partes, os autos vieram conclusos. Fecho aspas. Prosseguindo, digo eu, o primeiro apelante, em suas razões recursais, reiterou os argumentos expostos na peça vestibular, notadamente no que se refere à alegada falha na prestação de serviços, o que ensejaria a condenação do primeiro apelado em indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de base para condenar o apelado à indenização por danos morais. O segundo apelante, em suas razões, aduziu que, abro aspas, conforme mencionado pelo recorrido, o mesmo desejava realizar a quitação da dívida, tendo em vista ter recebido uma melhor proposta de portabilidade para a instituição diversa, fecho aspas. Asseverou que, abro aspas, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo banco recorrente, ao contrário, o promovente demonstra que o promovido cumpriu o seu pedido, sem qualquer dificuldade. Destaca-se que não incorreu a parte promovida em qualquer prática a caracterizar vantagem excessiva ou abusiva, capaz de submeter o consumidor a situação de desvantagem exagerada ou de encerrar a ilegalidade que mereça proscrição judicial, fecho aspas. Afirmou ainda que, abro aspas, que há todo um rito para que haja portabilidade, com este a prevenção contra fraudes, tendo assim um caráter rigoroso a ser seguido.
Desta forma, as instituições optam pela quitação de dívida por meio de TED por questões de segurança. Fecho aspas. Alegou que, abro aspas, no caso entablado, houve um cumprimento total, superveniente da obrigação da decisão judicial exequenda, inexistindo inadimplência, de forma que verifica-se que a multa combinatória fixada no importe de 20 mil se mostra desarrazoada e desproporcional, princípios norteadores das astreenses, bem como exorbitantes, causando enriquecimento indevido, fecho aspas. Ao final, pugnou pelo provimento de recurso. Em resposta, o segundo apelado requereu o provimento do segundo apelo e de 1681, 5991. A PGJ manifestou-se por não intervir no feito. É o esforço relatório. Palavra, advogado que pediu a sustentação oral, por favor, identificar-se, declinando o nome completo, a parte a qual está defendendo. Prazo regimental. Bom dia a todos, saúdo todos os presentes nessa sessão. Eu sou Stephanie Farias, sou advogada inscrita no AB Maranhão, número 19.106, e estou pelo segundo apelante, ora também primeiro apelado. Trata-se de apelação referente a processo de obrigação de fazer combinado com indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência advinda da segunda Câmara da Comarca de São José de Ribamar, Maranhão. A parte autora, na inicial, alega que não teve seu requerimento atendido quando solicitou emissão de boleto para quitação total de seu débito referente a 2 empréstimos realizados com a parte apelante. Seu objetivo é fazer a portabilidade dessas operações para o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o recorrente que disponibilizasse ao recorrido os boletos para pagamento antecipado dos contratos, além do pagamento de multa por descumprimento da decisão, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Na apelação, o recorrente vem requerer a reforma da sentença de primeiro grau. A portabilidade de empréstimo consignado é um processo que você transfere a dívida de uma instituição financeira para outra. A instituição financeira assume o saldo devedor remanescente, transferindo para a nova instituição. O cerne da questão gira em torno do fornecimento de boletos para a quitação de 2 empréstimos, a fim de permitir a portabilidade dessas dívidas. De acordo com as políticas adotadas pelo banco apelante, o pagamento por meio de transferência bancária, o TED, é o método preferencial para operações de portabilidade. O procedimento está de acordo com as práticas do mercado e visa garantir maior segurança e agilidade nas transações financeiras, além, claro, de reduzir os riscos associados ao uso de boletos bancários. Dessa forma, não se pode atribuir ao apelante qualquer intenção de dificultar a portabilidade, uma vez que o banco ofereceu a opção de pagamento por transferência bancária, TED, segundo as normas estabelecidas. É importante destacar que o Banco Central, enquanto órgão regulador, não impõe à instituição financeira a obrigatoriedade de fornecer boletos para o procedimento de portabilidade, permitindo a adoção de outros meios de pagamento, como é o caso de transferência. De qualquer forma, a parte autora não apresentou qualquer prova que evidenciasse uma negativa e justificada por parte da apelante em relação à portabilidade. Ao contrário, o banco apelante demonstrou prontidão e ofereceu uma alternativa viável e segura para o pagamento do débito, cumprindo com todas as suas obrigações contratuais e legais. Inclusive, quando requerido pela via administrativa, e em resposta à decisão em sede de tutela de urgência, quando apresentou todas as informações necessárias para efetuar o procedimento.
né, tais como dados bancários, o valor atualizado da dívida, enfim, cumprindo assim a determinação judicial. Dessa forma, eu reitero que o banco agiu dentro dos parâmetros legais e normativos ao oferecer a opção TED, conforme estabelecido pelas regulamentações vigentes. Dessa forma, o banco não pode ser, de forma alguma, penalizado por um procedimento que está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades competentes. Assim, verifique-se a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo banco recorrente. Mas, se não for esse o entendimento de vossas excelências, peço-lhe que afaste a incidência de multa por descumprimento, pois esse valor tornou-se excessivamente oneroso e, por isso, merece ser revisto. O valor da multa ultrapassa o bem juridicamente almejado pelo credor, bem como o valor da obrigação principal. Dessa forma, ratifico o recurso em todas as razões expostas ao longo dessa sustentação oral, ao tempo em que requer que Vossas Excelências julgue pelo seu provimento, modificando a sentença pelos seus próprios fundamentos. Muito obrigada. Desembargador, o microfone. O voto, eu quero só assim, porque como foi disponibilizado ontem, mas agora pela manhã eu mandei alterar um pouco a redação, né, mas não mudou o mérito. Foi só questão mesmo de redação aqui que eu pedi para o assessor acrescentar mais algumas coisas. Então, voto, presentes requisitos intrínsecos de admissibilidade concernentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursais, assim como os extrínsecos relativos à tempestividade e regularidade formal, conheço dos recursos. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se o autor sofreu danos morais indenizáveis em razão da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira que se recusa a emitir, que se recusou a emitir boletos para a quitação de seu empréstimo bancário, fato esse controverso nos autos. Pois bem, a configuração do dano moral, como é dito, exige efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis, dentre os quais o nome, a honra, a integridade física e psicológica. Nesse contexto, a caracterização desse dano exige ato lesivo hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto, não podendo o julgador ter como parâmetro pessoa extremamente insensível, indiferente ou aquela que possua melindre exacerbada. Desse modo, nem toda dor pode ser alçada ao patamar de abalo moral, mas apenas aquela que ultrapassa a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústia no espírito do indivíduo, o que, salvo melhor juízo, não ocorreu na hipótese dos presentes autos. Isso porque o autor, primeiro apelante, apenas narra falhas na prestação dos serviços prestados oferecidos pela apelada, descumprimento contratual, que por si só não causa dano indenizável, segundo o entendimento do STJ. Aí eu trago, nos termos da relatoria do ministro Moura Ribeiro, de 2016, e de termos da jurisprudência interativa desta Corte, o inadimplemento contratual da concessionária prestadora de serviço de telefonia por si só não gera reparação por dano moral, sendo necessária a prova de que, da ilicitude da conduta, tenha emergido dano. Não há, portanto, que se falar em dano moral em rei ipsa na hipótese. Trago também do nosso tribunal, da minha relatoria, da relatoria do desembargador Kleber, do desembargador Raimundo Barros. Prosseguindo, digo eu, desse modo, mero dissabor, o mero descumprimento contratual, como ocorrido no presente caso, não enseja danos morais, salvo em situações excepcionais e bem delineadas, o que não foi demonstrado nos autos. Eis que o primeiro recorrente não se desucumbiu do ônus probatório que lhe competia, até o do disposto no artigo 373, inciso 1 do CPC. Por outro lado, a fixação das atraentes, prevista no parágrafo 1º, artigo 536 do CPC de 2015, possui a finalidade principal de compelir o réu ao efetivo cumprimento da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, coibindo por conseguinte
sua procrastinação ad infinito. Fez ainda que ela pode perfeitamente sofrer alterações em qualquer momento processual, acaso seu valor se torne desnecessário, excessivo ou ínfimo, conforme autoriza os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, artigo 537 do Código de Processo Civil. No caso, entendo que a multa diária estabelecida no valor de R$ 500, limitada ao patamar de 20 mil, mostra-se proporcional e razoável neste momento, devendo ser mantida. Nesse sentido, aí eu trago jurisprudências, nesse sentido, inclusive da relatoria do STJ, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas. A propósito, coaduno com o entendimento esposado na sentença de que deve incidir a multa diária durante o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência por parte do requerido, desde sua intimação até o dia 23 de março de 2021. Ante o exposto, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos. No voto do desembargador Jorge. Como vota, desembargador Jorge? Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Castro. De acordo, presidente. Proclamando o resultado, por unanimidade de voto, foi negado provimento aos presentes recursos nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutora Stephanie. Obrigada, senhores. Até a próxima. Ainda tem mais algum? É o Banco Pan? A última sustentação é o quarto da pauta. É o quarto, né? É do Yuri também? Doutor Damião, pelo Banco Pelo Banco Pan. Deixa eu fazer a mesma proposta aqui para doutor. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor Damião Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, excelência. O nosso voto está de acordo com o entendimento do apelado, que é o Banco Pan. Eu questiono a Vossa Excelência se renuncia à sustentação. Sim, excelência, com certeza, e agradeço. Então, eu vou anunciar o julgamento e depois Vossa Excelência se identifica só para fim de registros. Anuncio o julgamento da apelação civil 08-02-542-17/2020, apelante Antônio Vitorino Silva Soares, advogados Ana Perina Cunha Souza e outros, apelado Banco Pan S.A., advogados Feliciano Lira Moura e outros. Eu pergunto ao doutor Damião se renuncia à sustentação oral. Renuncio, excelência. Então, por gentileza, apenas identifique-se por completo, declinando o número da OAB e a parte a qual está a defender para fim de registro. Meu nome é Damião Júnior Pereira Bonifácio, OAB-DF 68669, represento o Banco Pan, parte apelado. Como os meus colegas de Câmara já têm conhecimento inteiro e todo do meu voto, que está disponibilizado no PJE, eu vou apenas me limitar a ler o que diz aqui a emenda. Digo eu, a apelação civil, ação declaratória de inexistência de relação contratual, acumulado com pedido de repetição de um débito, indenização por danos morais, contrato de empréstimo bancário, fraude, inocorrência, ausência de vícios consumeristas, força obrigacional dos contratos, IRDR, número 53.983/2016. Nos termos do julgamento do IRDR 53.983/2016, a instituição financeira apelada se descumpriu do ônus de comprovar que a parte autora, de fato, firmou o contrato do empréstimo em questão, na medida em que juntou aos autos cópia do pacto e o recebendo o crédito requisitado pela autora através de ordem de pagamento com seus documentos pessoais, de modo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário se revestem de legalidade. Assim, demonstrada a regularidade da contratação, ausente ou defeito na prestação do serviço por parte do demandado, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1 do CDC. Recurso conhecido, mas desprovido. Como vota o desembargador Jorge? Acompanho, Vossa Excelência. Estou de acordo. Está anunciando o resultado. Por unanimidade de voto, o presente recurso foi conhecido, mas desprovido nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor Damião. Eu também agora do Itaú. Terminou, né, doutora Vanessa? Sim, a sustentação, sim. Agora nós vamos para o quinto da pauta.
Só ler a emenda também, porque é com relação a empréstimo, contrato de empréstimo bancário. Anuncia o julgamento da apelação civil 081, 3868, 38/2020, apelante Itaú de Banco S.A., advogado Wilson Salles Belcó e outro, apelado Altomirando Placedônio Machado, advogado Jesual Gomes Moreira e outros, comarca Imperatriz. Digo eu, incendiamento, apelação civil, ação de inexistência de débito com restituição e reparação de danos morais, contrato de empréstimo bancário, desconto em conta corrente, não comprovação do fato extintivo do direito autoral, repetição do indébito, dano moral configurado, redução do quanto, recurso parcialmente provido, né? Apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, nós estamos reduzindo para o valor de R$3.000, que é o valor que a gente costuma fixar, doutor Castro. Como voto do senador Jorge, acompanha, né? Excelência. Por unanimidade de voto, foi dado parcial provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Eu devolvo a palavra ao ilustre presidente, porque não tem mais nenhum voto, né, doutor, da minha relatoria, né, doutora? O sexto da pauta. Tem um sexto? Sim, é o último também. Ah, sim. Então, anunciando, realmente tem aqui. Não tem sustentação, né? Não, senhora. Anuncio o julgamento da apelação civil 0171635/2017, primeiro apelante, segundo apelado, Banco BMG S.A., advogados Marcelo Toste de Castro Maia e outros, primeiro apelado, segundo apelante, Carlos César Ferreira Lima, advogado Rony Ribeiro Rondon, comarca Barra do Corda. Digo eu, incendiamento, apelações cíveis, ação revisional, de contrato bancário, acumulado com repetição de danos, contrato de cartão de crédito, desconto em folha de pagamento, aplicação do CDC, violação do dever de informação, publicidade de boa-fé, prática abusiva, danos morais e materiais configurados, repetição do indébito, primeiro apelo desprovido, segundo apelo parcialmente provido. Vossas Excelências também já têm conhecimento. Antes exposto, né, provimento ao primeiro apelo e do parcial provimento ao segundo recurso, reformando a sentença de base para condenar a instituição financeira em repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização de danos morais, a qual fixa em R$3.000 nos termos da fundamentação sobre. Por força desse julgamento, major os honorários advocatícios arbitrados na origem para 20% do valor da condenação, que faz com base no artigo 55, parágrafo 11 do CPC. Como voto do desembargador Jorge? Acompanho. Desembargador Castro? Estou de acordo. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao primeiro apelo e dado parcial provimento ao segundo apelo nos termos do voto da relatora. Devolvo a palavra ao ilustre presidente de Direito. Desembargador Jorge Mubarak Maluf. Vereadora, muito obrigado aí por tudo, na condução dos trabalhos, muito bem colocada. Desembargador Castro, como sempre, um amigo decente. Nós não podemos nem zangá-lo por esse negócio de aparecer na tela, porque ele é o único que nos ajuda mesmo, né? Então, nós temos que tratar ele bem, aparecendo ou não na tela. Ratifica as palavras de Vossa Excelência. A doutora Terezinha, o nosso carinho de sempre. Ratifico a Valéria, os aplausos pelo trabalho muito bem colocado, muito bem conduzido. Ratifico. As assessoras que estão na frente, o pessoal da gravação, o pessoal da TI, o pessoal que está nos ajudando, o garçom que está atendendo a Valéria e ao desembargador Castro, todos. Muito obrigado. Nós não temos sorteio para coro estendido não, né, Valéria, hoje? Não, senhor. Não temos. Então, a doutora Terezinha quer falar? Não. Bom dia a todos. Quer falar alguma coisa? Até a próxima semana. Eu só desejar um bom dia, um bom trabalho a todos. Obrigada. Um bom dia.